Mais um vídeo. Momento Lloyd Augusto 22 Calvo. É aquele esquenta que a gente faz aqui mais uma vez. Eu fiz esse esquenta nos jogos contra o Flucê. Estou repetindo tudo, família. Tudo. Exatamente a mesma coisa. Camisa, bermuda, cueca freada. Daqui a pouco eu vou treinar com a mesma roupa e não vou tomar banho, vou assistir lá no meu avô. É isso, Thiago é meio 22, mas isso me ajuda a acalmar, sabe? Nesse momento aqui, estou um pouco mais nervoso do que ontem, na madruga, quero dizer que eu gravei o vídeo das 7, mas muito confiante, cara, muito confiante. Esperançoso também que o Vasco hoje vai se comportar como Vasco, como um time grande, e a gente vai conquistar um grande resultado. E eu entendo que os jogadores do Vasco têm que pensar nisso, né? O que aconteceu agora, né? No dia de ontem, na verdade, né? O Vasco já esgotou, a torcida do Vasco já esgotou todos os ingressos para a decisão, então a gente tem que performar muito bem no dia de hoje. Então, assim como eu fiz nos dois jogos contra o Flucê, nesse segundo vídeo aqui trazendo o Diego Souza, né, que falou do Coutinho, depois eu peguei um corte do Alec Gol, agora, né, novamente eu vou trazer aqui um jogador, um ex-jogador, agora comentarista, que nos ajudou demais a conquistar o título em 2011, que foi o Fernando Praz, comentando um pouco sobre essa decisão, e além disso, Capelanes. Fiquei um pouco mais confiante, né, com essa visão aí do Capelanes, hoje no Jogo Aberto. A gente sabe que em 2024 falou poucas e boas e errou todas, vai errar de novo hoje. Vai errar de novo hoje, família vascaína. Mas o Thiagão tem um dilema, né, uma situação que eu passei no dia de ontem, para ajudar aqui, né, a descontrair, família vascaína. Estava no mercado, né, e mandei mensagem pro meu tio, e aí, vai tomar uma ou vai dar uma segurada, que a gente tá num ritmo, né, num ritmo aí de quinta, domingo, quarta, domingo, e domingo foi puxado. Domingo eu bebi, assim, forte, porque eu tava muito nervoso, né? Pra me ajudar ali a acalmar. Desceu o suco amarelo. Além do banho, né? Que acaba entrando pela pele, aí tu fica mais, né? Lloyd Augusto, 22. O que acontece? A família estava no mercado, promoção. 3,99, latão. Ó, cerveja Amistel. Falei, opa, pô, meu tio gosta, né, da Amistel, tal, que a gente toma Império. Promoção aqui no depósito, 3 por 12, então o mesmo preço, né, mesmo valor. Falei, vou ligar pra ele, vou mandar mensagem pra ele, ele não me respondeu, eu não peguei a cerveja. Mas ainda bem, porque eu estava pensando nisso. Amistel, Amsterdã, Holanda, Memphis Depay do lado de lá. Não, o time que tá ganhando não se mexe. Sei que ele gosta mais da Amistel, mas Império neles. Império neles, vamos de Império. É ou não é, família vascaína? É isso, vai dar tudo certo, cara. Eu tô assim muito esperançoso que o Vasco vai performar muito bem logo mais, família vascaína. No momento que eu estou gravando esse vídeo, deixa eu ver aqui, tá no intervalo do jogo do nosso rival aí, 3h07 da tarde. Boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. E, cara, eu sinceramente, eu tô vendo muito, né, flamenguista ficar falando, eu acho que eu vou secar vocês, eu não tô nem aí, eu tô no Mundial e não sei o quê. Claro que eu estou torcendo contra, né? Mas secando ali, não. Eu vou falar por mim, tá? Eu estou cagando para vocês. Cagando. Estou secando? Estou secando. Como vocês vão secar, sim. É claro que vão secar. Eu estou cagando. Foco total hoje no nosso Vascão, família vascaína. Dá aquela força se você tá aqui pela primeira vez. Meu nome é Thiago, 22, Lloyd Augusto, Calvo, e provavelmente após o dia 21, navalhado, né? Vou raspar a cabeça, essa é minha promessa, o Vasco ganhando a Copa do Brasil. Então dá essa força aí pro Thiagão. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha. Família, deixa eu destacar aqui rapidamente essa informação de agora há pouco, né, de um jornalista da ESPN, porque é engraçado, né? Hoje só se fala no Ryan, no momento do Ryan. Eu tava acompanhando, né, a mídia paulista, eu assisti o Jogo Aberto, eu assisti os Donos da Bola, e a galera tá exaltando, né, o Ryan. Eu espero que ele possa confirmar esse bom momento e nos ajudar, porque assim, família, é um jogo especial pro Vasco, sabe? Teve até um amigo que comentou aqui em um dos nossos vídeos, e eu concordo muito com ele, tá? Eu concordo muito com ele. Ele falou assim, Thiagão, mas assim, todas as vezes que a gente foi jogar lá na Arena Corinthians, o Vasco é um time muito limitado, irmão, muito limitado. Verdade, eu concordo com você. Então, hoje é aquele discurso que durante o ano inteiro eu pontuei isso aqui, falando que o Vasco tem condições de encarar qualquer adversário, né? Em alguns momentos a galera, opa, o Thiago tá certo. Em outros momentos, principalmente nessa sequência de derrotas que o Vasco teve, a galera, tá vendo aí como é que você fala merda? Mas esse discurso, né, deu certo contra o Flucê.
porque a gente estava ali na expectativa da postura do Vasco e o Vasco foi infinitamente melhor nas duas partidas. Então, a gente tem totais condições de chegar lá hoje na Arena Corinthians e performar, jogar bem, porque né, a gente tem aí um jogador desse nível, vivendo esse momento e, poxa, é nesse tipo de jogo, nesse retrospecto negativo que a gente tem, que o Ryan tem que entrar fundo, lá ele, né, porque vários jogadores não conseguiram entregar, né, esse resultado positivo e ele tem essa condição no dia de hoje porque tem um time que pode ajudar e está vivendo um excelente momento. Claro, a gente tem que pontuar. Arbitragem. A arbitragem, né, não pode... o Neto já estava aqui. O Neto já estava. Parabéns, CBF. O Vasco, não tem força na CBF. Escolheram um árbitro que em 7 jogos o Corinthians perdeu 5 e empatou 2 jogos. Toque. É só você ver aí, né, a sequência, esse retrospecto em mata-mata que aconteceu com o Vasco em relação ao Corinthians. Todos os jogos, eu não lembro 95, porque eu tinha 4 anos. Agora, 2000. Preciso nem falar. 2009. Arbitragem. E 2012. Arbitragem. E tem gente falando do vice-campeonato do Vasco em 2011. Você lembra do que aconteceu também naquela ocasião, né? O Williams, né, puxando o Diego Souza, eu acho que no segundo turno, e no primeiro turno também contra o Flamengo, que o Vasco empatou a partida, o Léo Moura dá uma voadora no Bernardo e também naquele dia não aconteceu o pênalti, né? E assim, então a arbitragem sempre envolvida em relação a esses jogos contra o Corinthians. Então a gente espera muito que a arbitragem, né, não interfira, né, no resultado. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer no dia de hoje e, claro, no domingo. Mas, família, destacando esse momento do Ryan, tá aí, ó, o Bruno Andrade disse que o Crystal Palace tá tentando a contratação, né, do Ryan. Já fez alguns contatos e quer o nosso jogador. Eu não sei, cara, mas o Crystal Palace já foi vendido pelo Texto? Acho que já, né? Eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido, agora eu não tenho certeza. Mas assim, eu não sei se é o melhor destino pro Ryan não, sabe? Eu acho que o Ryan tem potencial, tem muito potencial para figurar em um grande clube da Europa que possa realmente potencializar, né, o talento dele, que possa acreditar nele. Um clube desse tamanho aqui do Crystal Palace, que joga a Premier League, né, que joga de uma maneira reativa, até competiu aí recentemente, eu acho que ganhou um título, né? É um dos milagres que eu falo aqui do Vasco esse ano, né, de 2025, que é o ano do milagre, mas não, né, o Ryan tem potencial para figurar na primeira prateleira aí do futebol europeu, na minha opinião. Pode adotar a estratégia de futuramente ali, né, de contratar e emprestar o jogador, até pode, mas eu acho que, né, é um grande clube que o Ryan tem que ser contratado, comprado, né? Família, seguindo aqui, eu gostaria de destacar essa postagem da Força Jovem em relação ao Felipe Coutinho, tá? E assim, eu tava vendo também uma postagem muito bacana do Guarim, né? Colombiano que também passou pelo Vasco, falando que, cara, o Vasco foi marcante na vida dele, que hoje ele vai estar torcendo, que a torcida merece demais. Eu acho que vocês já acompanharam aí nas redes sociais, né? Mais um na torcida, né? E aquilo que o Rossi, eu vi o Rossi também, que estava lá no Paysandu, postando sobre o Vasco. Quem passa pelo Vasco vira vascaíno, e no caso do Guarim, né, mandando uma energia positiva até para os colombianos que estão no Vasco, Carlos Cuesta e o Andrés Gomes, principalmente o Andrés Gomes, que a gente espera muito dele no dia de hoje, né, a família vascaína. Mas deixa eu passar aqui para vocês essa postagem do Felipe Coutinho, da Força Jovem, em relação ao Felipe Coutinho, né? Sua volta ao Vasco e o clube chegando a uma final fazem parte de um mesmo caminho, de um mesmo destino. Nada disso é por acaso. O futebol tem dessas coisas. Ele chama os grandes exatamente nos momentos em que a história precisa ser escrita. Final não se joga, se decide. E são nesses jogos que os craques aparecem. E que a personalidade fala mais alto. É o que o talento encontra a sua missão. Você conhece esse peso, já viveu palcos enormes, já decidiu jogos grandes. E agora o Vasco precisa exatamente disso. Tem mais, né? A postagem é bem extensa, mas eu acho que é o ponto aqui que eu quero destacar. Verdade, né, família? Verdade, a volta do Felipe Coutinho. Eu sei que no ano passado, sem protagonismo, né, podemos dizer assim, isso ficou a cargo do Verratti, do Jardim, do Piton, e o Vasco chegou na semifinal depois de muito tempo, e hoje, né, tá numa decisão. E eu concordo que realmente o Felipe Coutinho, por mais que não tá conseguindo entregar aquilo que a gente espera dele, foi muito importante no primeiro jogo, na minha opinião, no segundo deixou a desejar, foi muito mal, muito mal. Então, concordo, né, com essa postagem aqui, é o momento.
é a hora de aparecer e de ser importante, de acalmar o time, de ser o maestro, por que não, né? Aquela chapada, colocar na cara do gol. Tô esperando muita coisa, cara, muita coisa do Felipe Coutinho, principalmente no dia de hoje, né? Falei muito aqui do Ryan, para nos ajudar a decidir e conseguir um resultado que a gente nunca conseguiu lá. Felipe Coutinho também tem que ajudar, né? Tem que ser protagonista nesse sentido, família vascaína. Vamos lá, vou passar aqui o corte do Fernando Praz e também do Capelanes e depois a gente volta aqui para trocar uma ideia, família vascaína. Se liga só. Se você tivesse que escolher, ó, eu quero, o meu goleiro vai ser Hugo ou Léo Jardim. Quem é que você escolheria se tivesse os dois no seu elenco para botar no seu gol para pegar os pênaltis? Ô, Diniz, não é questão de ficar em cima do muro, assim, sabe? Mas cara, não tem, eu não vejo diferença. E não é porque, pelo meu gosto, pela minha avaliação, é só a gente pegar os números deles esse ano. O Hugo pegou bastante pênalti, o Léo Jardim na Copa do Brasil nem se fala, né, pro Vasco. Léo Jardim, só pra te dar um número, desculpa. Juntando as duas últimas Copas do Brasil do Vasco, em 38 cobranças de disputa de penalidade, ele defendeu 9. Então, eu tava vendo isso aí. Quarto, mais ou menos. Então, e a média, assim, quando eu jogava, eu sempre analisava muito pênalti, eu sempre analisava os batedores, analisava os goleiros também. O pessoal da análise de desempenho do Palmeiras me pedia, eu chegava antes na sala, eles me pediam para analisar o goleiro adversário para ver se eu conseguia detectar alguma coisa. E é isso aí, é 18, 20%, 18%, a média é 18%. Então 20 e pouco, 25% é um número alto para pênaltis, né? Então, assim, entre esses dois goleiros, eu acho que não tem. Se for para os pênaltis, não tem, o Corinthians leva vantagem, o Vasco leva vantagem, eu acho que não. Como foi nas duas semifinais, né? Tu leva para Cássio de um lado, o Hugo do outro, Fábio de um lado e Léo Jardim do outro, era difícil dizer, né? Mas daí tu tocou no ponto do Fluminense, do favoritismo com o Corinthians, né? Em relação ao Vasco. Eu concordo que a parte ofensiva do Corinthians tem mais opções e mais qualidade até individualmente que a do Fluminense. Só que eu acredito muito no coletivo. Então, assim, eu acho que o Fluminense hoje é um time melhor que o Corinthians. Posto isso, eu falo que para mim não tem favoritismo. Se nas semifinais tinha pro Cruzeiro, na minha opinião, e pro Fluminense, na final não tem. Eu acho que é muito equilibrado. A questão falou das laterais, né? O Bidu e o Mateuzinho estão muito bem, né? Comparando com os laterais do Vasco, só que aí a gente entra num aspecto também que são modelos de jogo diferentes, né? O Corinthians precisa, quando a gente fala, a gente olha muito mais também a fase ofensiva, né? A gente vê uma necessidade do Corinthians de usar muito mais os laterais na fase ofensiva do que o Vasco, né? O Vasco tem o Raia de um lado, tem o Gomes do outro, tem algumas variações que não dependem tanto dos laterais, né? Sim. Mas eu acho que como eu fiquei em cima do muro dos goleiros também, na questão de favoritismo, eu acho que tá muito equilibrado mesmo. Que vai ser um amasso por parte do Corinthians em cima do Vasco. E vou falar o porquê. O Corinthians final de hoje Copa do Brasil é melhor que o Vasco em todos os sentidos. Todos os sentidos. A sorte que ele não tá lá. Atenção. A sorte que ele não tá lá no estádio. Nós somos sábios de trazê-lo pra cá. Aspecto técnico, aspecto coletivo. Você no banco de reservas, por mais que eu goste do Diniz, você tem um Dorival que é o senhor Copa do Brasil. Você tem a atmosfera, o ambiente da Neoquímica Arena ao seu favor. E vou falar uma coisa. Talvez não se surpreendam se a Copa do Brasil terminar hoje, definitivamente. Só isso. Tá aí. Assim como o Vasco fez com alguns jornalistas, comentaristas esse ano, que ficaram com cara de bumbum, espero muito que amanhã, né, a gente possa trazer aqui o Capelanes com cara de bumbum, depois de assistir, de ver uma grande atuação do Vasco no dia de hoje e conseguir um feito que Palmeiras, que Cruzeiro não conseguiram, né? Tem isso, tem esse peso também pra gente conseguir esse título em cima do Corinthians, família vascaína. E assim, a visão do Fernando Praz é a minha visão, tá, família? Eu acho que os dois times merecem estar nessa decisão. Claro que a gente coloca um asterisco em relação ao Corinthians pelos erros de arbitragem que pesaram na classificação. Um gol irregular e uma expulsão ali no segundo jogo, que poderiam ter mudado, né, o resultado da classificação aí. O Cruzeiro está hoje na decisão, mas, né, aconteceu. E aí passou pelo Cruzeiro, passou pelo Palmeiras, o Vasco passou pelo Botafogo, passou pelo Fluminense e chegou nessa decisão. Uma decisão que eu vejo muito equilíbrio. O time do Corinthians não é ruim, né? Longe disso. Tem uma zaga ali com o Gustavo Henrique, com o André Ramalho. E a gente tem que separar, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque é uma outra postura, tá? O Corinthians em Copas é totalmente diferente do Campeonato Brasileiro, assim como a gente. A gente pode pontuar, a gente pode bater na mesa e dizer isso também. Assim como
como o Vasco. Então, assim, família, a minha preocupação em relação ao Corinthians, eu sei que numa partida de futebol, numa decisão, tudo pode acontecer, né? A gente falou sobre isso no jogo contra o Fluminense, que o Vasco tem todas as condições de passar. E o Vasco, nesse momento, tem todas as condições de ganhar essa Copa do Brasil. Totalmente diferente do ano passado. A gente não precisa secar o Corinthians, não precisa torcer para que o Garro, né, não faça uma grande partida, o Depay, o Yuri Alberto. Não, é o Vasco, é sobre nós. Se o Vasco jogar bola, se o Vasco tiver coragem, se o Vasco tiver postura de time grande para jogar lá, que a gente sabe que é difícil, o Vasco tem recurso para ganhar. Um empate, excelente resultado. Vamos decidir no Maracanã. Mas o Vasco tem time para ganhar lá sim. Eu sei que o nosso time é um visitante frágil, mas hoje é diferente. É a nossa virada de chave, sabe? Tô acreditando muito. O Diniz conseguiu quebrar alguns tabus lá em São Paulo, Santos, São Paulo, que hoje seja mais um. Então, em relação ali à visão do Capelanes, família vascaína, não, discorda, a gente vai competir, a gente vai duelar, e eu tô muito confiante nesse sentido. E assim, família, como eu disse, o Corinthians tem, né, um bom time, mas vou comentando aqui com vocês sobre a provável escalação, e aí a gente vai debatendo, porque eu entendo que o Fernando Praz está coberto de razão em relação a esse equilíbrio, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Maicon, aqui tá o Martinez, mas eu acho que vai jogar o Ranieri, o Bidon, Garro ou Carídio, e aí depende muito da ideia do Dorival, da questão física do Garro, e de você segurar o Carídio, né? Com o Carrídio fica um time mais intenso, entendo, que joga pelos lados, né, o Carrídio, e o Garro mais amador ali pelo centro do campo. Vamos ver. Depay e Yuri Alberto, família. Foi o que eu comentei com vocês, né, no nosso vídeo de mais cedo, cara. Eu acho que, assim, o Fernando Diniz, ele não pode ser surpreendido pelo Dorival, como foi no jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque nesse momento a gente tem as peças, o Diniz tem um entendimento de um time mais físico, de um time mais equilibrado, de um time com peças de mais velocidade na frente. Então, assim, é um jogo difícil, isso não dá pra negar, porque o Corinthians perdeu pro Cruzeiro, o Cruzeiro dominando ali boa parte da partida, o primeiro tempo, segundo tempo também. Depois que o Corinthians fez o gol, com uma falha do Cássio, o Corinthians cresceu muito no jogo, mas muito, cresceu muito. O Cruzeiro também deu uma caída, fisicamente falando, e o Corinthians cresceu, apoio da torcida e tudo mais, mas foi 2-1 pro Cruzeiro. Então isso a gente precisa ter esse entendimento, né, em relação à partida de hoje. Não dá para ser surpreendido, né, e buscar, cara, ter equilíbrio, né, se defender bem e, claro, não abdicar de jogar. O Vasco, a força do Vasco é o ataque. Então hoje a gente tem que marcar gols, né, para que a gente possa chegar aqui no Maracanã muito confiante nessa conquista. E aí o nosso time, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. E a gente fala muito da linha de 4, de sustentar. Existe a preocupação da bola parada, mas, né, vamos ter atenção nesse sentido aí. Espero muito do PH nessa decisão, nesses dois jogos, porque não foi para campo nas partidas contra o Fluminense, não foi. Então tá devendo muito também, assim como o Coutinho na segunda partida, o PH deixou a desejar nas duas partidas, tá? Então hoje ele tem que realmente entregar muito mais. Num cenário de muita pressão, é uma decisão, mas de repente, taticamente falando, é um jogo para ele aparecer mais do que contra o Fluminense. Porque contra o Fluminense fica ali, né, aquele duelo, aquele ponta ali nas costas dele, né, dificultando a ultrapassagem, a chegada no ataque, e contra o Corinthians não. O Corinthians não joga com esse beirada, né, com esse atacante de lado, né, joga ali com 4 jogadores de meio campo, o Yuri Alberto e o Memphis, né, próximo da área, e deixa os laterais, né, subirem para fazer essa jogada de fundo. Então muita atenção na marcação, auxiliando, né, o Cuesta, mas eu acredito que vai ser um jogador importante para nos ajudar na fase ofensiva. Mas tem que estar confiante, né, família vascaína? Espero que a lei do ex funcione em relação ao Robert Renan, que ele possa fazer uma grande partida, assim como o Pumita e o Cuesta. Barros eu não preciso falar, foi muito bem nesses dois jogos, e acho que é um cara que gosta dessa pressão. Thiago Mendes também eu espero demais no dia de hoje, família, porque é um jogador experiente com recurso. Coutinho, já comentei aqui com vocês. André, o Nuno Moreira, né? Nuno Moreira numa condição de jogo hoje diferente, né? É um cara que tá jogando mais flutuando, que é muito inteligente. O Nuno é um cara tem um QI de futebol surreal, então eu espero que ele possa nos ajudar hoje com a técnica, sabe? Acertando os passes, tomando as melhores decisões, porque fisicamente falando,
é uma preocupação que eu tenho, porque o Corinthians joga com muita intensidade, marcação, de pegada, e a gente sabe que o Nuno tá com essa dificuldade por tudo que passou, né, durante essa temporada no Casa Pia e também no Vasco. É um cara que tá desgastado, sem sombra de dúvidas. Então, né, a gente fica na torcida para que ele possa acertar com a bola no pé. Um passe, uma tabela, uma movimentação, um lançamento, uma enfiada, um cruzamento, e aí a gente sabe que ele tem QI para isso, ele tem qualidade para isso. E assim, falando agora do Ryan e do Andrés Gomes, família, o Ryan, né, já comentei aqui com vocês, é a nossa referência, é o cara que a gente acredita que pode nos levar a essa conquista, tá vivendo um excelente momento, tem qualidade, tem força, tem explosão, é jovem, então a gente espera muito do Ryan. Agora, o Andrés Gomes é muito engraçado, assim, porque foi um cara que cresceu demais nessa decisão contra o Fluminense, foi o melhor com a camisa do Vasco, pegando os 2 jogos. E contra o Corinthians tem toda uma questão, né, envolvida em relação à gestão, né? Porque a galera que cobre o Corinthians, né, eles comentam que o Andrés Gomes estava praticamente acertado com o Corinthians, né? Eu vi setoristas falarem isso, estava praticamente acertado. O que aconteceu foi a questão lá do transfer ban e tudo mais, e aí o empresário do jogador, nessa condição de não esperar, tal, ter que botar o jogador, né, para performar, para jogar, para atuar, para disputar uma Copa do Mundo, para valorizar ele novamente, voltar para a Europa, né? O Vasco, o Admar, a gente sabe que indicou o jogador e toda essa história que o Diniz comentou sobre o Arias, falar sobre o atleta e tudo mais. Então, né, a gestão do Vasco, o trabalho que vem sendo feito em relação ao Corinthians, né, a gente conseguiu contratar o Andrés Gomes. Espero que possa ser um jogador importantíssimo nessa decisão, nessa final, nos ajudando, porque, né, conquistando, botando a faixa, levantando esse caneco, a gente vai poder destacar a participação aí da gestão do Vasco, do Admar e tudo mais, né, esse trabalho fora do campo em relação a isso, né, porque o Andrés Gomes poderia estar do lado de lá, né, não, tá com a nossa camisa e ia torcer muito para que ele possa fazer 2 grandes partidas, né, família? É isso, fé, vai dar tudo certo. Fui!